torcedor brasileiro perdeu o interesse pela seleção? A conversa aqui já estava no corredor, a gente vai estender para você que nos acompanha. A Seleção Nacional do Brasil, comandada pelo professor Tite, provoca desinteresse? Você se interessa quando ela vai se apresentar? A seleção brasileira, afinal de contas, chama atenção ou não chama? Essa é a nossa conversa com o Nilson César e comigo. A gente vai ver se a nossa opinião bate ou ela diverge. E o que você acha? Eu quero ouvir para você primeiro. Eu? É simples. Para você ter empatia com alguma coisa, você precisa ter algo simpático para gostar, né? O principal jogador da seleção brasileira chama-se Neymar, não é isso? Ele mais 10. Sim, mas o principal Neymar. Seleção Qual é ele a mais 10. empatia que o Neymar tem com o brasileiro? Zero. O principal jogador não tem empatia nenhuma com o torcedor brasileiro. Essa é uma realidade, isso é uma constatação. Eu sei que vai ter aí alguns Neymarzetes aí que vão me xingar, falar, tá falando bobagem. Não tô falando bobagem. Alguns jogadores têm empatia. Zico, por exemplo, você acompanhou tanto Zico, Sócrates, jogadores que tinham empatia. Marcos, goleiro, o Cafu. Eu tô falando de jogador grande, né? Roberto Carlos. Jogadores que tinham empatia, Ronaldo, fenômeno. Empatia com a torcida brasileira. Né? Isso para não voltar muito no tempo, né? Tô falando daqueles que jogavam lá fora e tinham empatia. Neymar não tem empatia nenhuma. Como é que o torcedor vai ter interesse com a seleção? O Tite é sem graça, né? O Tite tem aquele mesmo discurso já há um tempão à frente da seleção brasileira. Então, para mim, é perfeitamente normal essa perda de interesse. Bom, eu tenho que concordar com o Nilson em algumas coisas e discordar de outras. Por exemplo, ele diz que o Neymar não provoca empatia, ele tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Seguidor não significa empatia. Calma. Quando você não gosta, no caso de um jogador de futebol, de alguém tão público, você não segue, você não se importa. Tal. Ele tem milhões de seguidores. Essa é a primeira observação. Reconheço que tem muita gente que não gosta do Neymar como figura, não. Agora, como jogador de futebol, que é a discussão aqui, se é simpático, se não é simpático, se ele faz algumas coisas que não deveria fazer como ídolo, isso é uma discussão para um simpósio e a gente pode fazer numa outra oportunidade. Como Jogador de futebol, ele é o melhor do time, ele e mais 10. Essa discussão que é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é tudo bem. Agora, com relação ao Tite, da mesma maneira, você pode achar ele simpático, um discurso empolado, um discurso chato, e ao mesmo tempo pode entender que é um homem educado, que procura as palavras, tem para todos os gostos. O assunto é, interessa ver a seleção brasileira, ouvir a seleção brasileira? Sim ou não? Acho que esse é o assunto. O Nilson tem razão numa coisa. Só tem uma coisa que atrai o torcedor. É o futebol bem jogado. E não é o que tem acontecido com a seleção brasileira. Faz tempo, até mesmo tirando o professor Tite, põe qualquer um lá. Faz anos que a seleção brasileira não arranca suspiros. Você acompanha a seleção brasileira. Por bem ou por mal, você acompanha. Você fala que não gosta, mas você vai lá dar uma checadinha. Aqueles que não gostam, mas assistem o jogo todo, ouvem o jogo todo. A gente sabe que é assim que funciona. As pesquisas mostram isso. Agora, suspirar por ela... Há muito tempo isso não acontece. Não acontece. Se isso voltar a acontecer, e ela tem oportunidade, ela está vivendo as eliminatórias aí. Até o final do ano, por exemplo, neste ano, tem vários jogos pela frente. Se começar a agradar, a coisa muda, só que não tem agradado. Ou tem? Não tem agradado e um dos principais responsáveis por não agradar é o técnico da seleção. Eu não isento o Tite disso, não é só, não falo só do discurso, não, que é chato mesmo, do jeito que você colocou. Eu vou convocar, vou te dar alguns exemplos aí. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vinha sendo reserva no time dele, não jogou nada ainda na seleção brasileira. O Roberto Firmino não joga nada na seleção brasileira. Tem alguns caras que não jogam nada na seleção brasileira, tem cadeira cativa no time do Tite, no grupo do Tite. Então, esse veto que aconteceu aí dos jogadores ingleses, né, da Liga Inglesa, para mim foi providencial, porque é uma maneira dele mexer nessa panela. Porque é uma panela.
Ele só vai mexer nessa panela e pode até consertar um pouco o time em razão de... Muito obrigado, Premier League. Eu estou apaixonado pelo pessoal da Premier League que não liberou os jogadores para participar das eliminatórias em razão do Covid. Então, meu amigo, é rezar, porque com esse grupo, com a bola desse tamanhozinho que o Brasil está jogando, o cara não tem interesse mesmo. Só vai ter interesse, sabe quando? Copa do Mundo. Aí muda tudo. Aí porque fica aqui só aquele foco na Copa, aquele clima de 8 jogos da Copa do Mundo ali, 7, né? 7 jogos se chegar a uma final de Copa do Mundo. Se não for Copa do Mundo, durante a eliminatória, que a gente sabe que vai passar, o interesse está cada vez menor em razão disso que você falou, de um time mal convocado e jogando futebol desse tamanhozinho. Sobre o futebol que tem decepcionado, eu assino embaixo. O problema, a gente não pode abraçar a tese do outrismo. Tipo assim, traz todo mundo, aqui está no Brasil quase todo mundo, mudam vários nomes, esse é o caminho. Não é assim que deve funcionar. Até porque toda vez, só para concluir, que você que nos acompanha, toda vez que sai a convocação da seleção brasileira, cada um tem uma convocação na cabeça, mas quando você pede os nomes, mudam 3, 4, não mais do que isso. Não é nenhuma tragédia isso. Eu acho que o professor Tite pode fazer um trabalho melhor, sem dúvida, lembrando um pouco mais de jogador que atua no Brasil, mas os jogadores têm que mostrar mais. Inclusive o Neymar. Os jogadores têm que mostrar mais. É isso. Só nos resta rezar.